Fala aí, pessoal, seus malucos! Tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Massaí e estamos em mais um vídeo aqui no canal da Prancheta. Galera, nesse vídeo eu tô trazendo uma parada que eu estava planejando há muito tempo aqui no canal, que é um vídeo, na verdade vai ser uma série, de onde eu vou refazer desenhos antigos. Eu vou deixar aqui na tela, porque no início do vídeo mostrou ali mais ou menos o desenho, mas eu vou deixar aqui no cantinho ali, acho que perto da paleta de cores, eu vou deixar o desenho original, que foi um desenho que eu fiz lá em 2016, tá? E eu vou tentar comentar um pouquinho sobre o processo e sobre questões como a evolução, como eu entendo a evolução, como eu observo os processos de evolução de criatividade, de técnica e de outros fatores, tá? Então nesse vídeo, o que acontece? Eu peguei esse desenho é de uma época em que eu gosto de falar que 2015 e 2016 foi uma época que eu tava on fire, porque eu trabalhava na editora e já era uma época que os projetos da editora já não estavam demandando muito tempo, então eu produzi muito nesse tempo, né? Eu ficava no trabalho, lá a gente tinha um computadorzinho legal e tinha uma Wacom Cintiq, uma Wacom Intuos 4. Uma Intuos 5, na verdade, igual a que eu tinha aqui. Então, eu ficava produzindo muito, assim, no tempo livre, né? Porque você tem que ficar produzindo, você tem que estar desenhando. E empresa é foda, você não pode parar e falar, vou ficar vendo Facebook, porque era tudo bloqueado. Então, enfim, era uma época que eu gastava meu tempo livre desenhando, interagindo no Behance, olhando o portfólio dos outros, estudando, e era muito bom. Então o que acontece? Essa foi um dos primeiros respiros de psicodelia que eu tive no meu trabalho, né? Que eu trabalhava com questões um pouco mais nonsense e tal. Não era necessariamente psicodélico, mas já dá pra você ter uma noção de uma questão um pouco mais surreal ali, né? Então, para redesenhar esse desenho, eu busquei aquele espírito de surreal, de coisa absurda, que é uma mulher com com pedaços de pizza na cara, né? Eu adorava desenhar pizza, pretendo até voltar a fazer algumas coisas de pizza porque eu acho muito legal, mas não é esse o ponto. Esse desenho, ele tem um problema sério no desenho original, que quando eu desenhei, eu não construí uma cabeça, eu construí o rosto direto no formato final. E você viu que ali no início eu fiz uma thumb, né? Que é uma questão. Um thumbnail é tipo um esboço reduzidinho, onde você vai construir e montar toda a proporção do seu desenho antes de começar a desenhar de fato, né? Ali foi o que eu fiz uma thumbzinha e já finalizei, eu ampliei ela depois pro tamanho total. Pra que isso é útil? Porque se eu não fizer uma thumb, aliás, independente da thumb, se for um esboço normal, né? Eu prefiro fazer a thumb porque ela é menorzinha. Esboço, ali eu fiz esse desenho em A2, né? Então, imagina processamento para ficar esboçando naquele tamanho à toa, né? Então, por que é importante esse esboço inicial? Porque se eu não fizesse isso, a chance de eu cair naquela questão da mulher ficar muito flat, ela tá muito esticada, ela parece que é uma imagem chapada, e ela não dá aquela sensação de 3D de terceira. Como que eu explico? Uma sensação da curvatura do rosto, né? Afinal, o nosso rosto ele é quase um cilindro, né? A curvatura do crânio, enfim. Então, nesse aspecto, já é um negócio que depois que eu comecei a perceber esse desenho, apesar de eu gostar muito do desenho original, é um desenho que fez muito sucesso no Behance e tal, é um desenho que hoje em dia eu olhava pra ele e ficava, mano, se eu pudesse refazer esse desenho eu faria diferente. E foi assim que eu fiz. Eu coloquei um cabelo cacheado, que na época eu não desenhei o cabelo liso porque eu achava mais legal, era simplesmente porque a gente não se questionava, né? A gente desenha, eu no meu caso, eu desenhava e não pensava que tipo, pô, eu posso fazer um desenho diferente e tal. Uma vez uma amiga de trabalho até falou comigo, poxa, por que você não desenha personagens negros? E eu fiquei assim, não sei, nunca tinha pensado, sabe? A gente entra no modo automático e a gente não se questiona. E isso faz parte do processo de evolução também, né? Evoluir não é só aprender uma técnica nova, é às vezes um jeito novo de observar a coisa, né? E é isso que faz parte do processo de evolução. Então, um dos aspectos no qual eu evoluí, né, em relação a essa época e a esse desenho,
são tipo coisas desenháveis. Hoje em dia eu desenho elementos diferentes, composição um pouquinho diferente. Por exemplo, eu retornei com a pupila dos olhos do personagem que estava no esboço original, né, daquele desenho. E por algum motivo eu tirei, porque eu achava que era mais espectral, era mais legal. Mas o olho ele fala muito, sabe? Ajudou na expressão. Então hoje em dia o desenho, essa é a versão nova, o desenho ele tem uma expressão meio, tipo, meio blasé. Lembra um pouco aquelas artes de Jesus antiga, aquele um olho meio perdido, parece uma mistura de, sei lá, de tesão com, sei lá, assim, um negócio meio cósmico. Eu acho muito bom. E tipo assim, deu uma nova cara pro desenho. A paleta de cor eu resolvi manter, só que eu trouxe um pouquinho de iluminação, porque a arte original peca muito na iluminação. Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer a personagem, apesar dela ter alguns pontos de luz ali e tal, eu fiz ela um pouco mais escura, né? Transitando entre o azul e o verde, né? Geralmente eu faço isso, numa escala, a cor base é uma, né? Aí pra sombra eu vou puxando pro azul no espectro cromático e pra iluminação eu trago para um outro lado, talvez ali no caso pro verde ou pro amarelo. O olho eu não trabalhei com uma cor branca, né? Eu já falei isso aqui. O olho ele tem que trabalhar com a cor, com a paleta que tem. Então ele não vai ser branco, ele vai ser um tom dentro daquela paleta que a gente escolheu, né? Então tipo, não vai ter um preto absoluto, porque o preto da cor, o preto da arte é a line art. Então, e essa line art não vai ser preta, né? Então não vai ter preto. E o branco é o branco que a gente tem, que é o mais claro ali, acho que vai ser aquele brilho do olho dela, que é um tom de creme, um tom de amarelo. Então, tipo, isso é muito importante a gente observar, né? É importante lembrar também que eu usei bastante a ferramenta de simetria, eu gosto de usar, tem que ter parcimônia para usar, para não ficar um desenho sem carisma, né? E ali eu adicionei alguns highlights usando o azul. Eu não sei se vai ficar azul. Não ficou. Já mudei para um tom de verde, um tom de azul bem clarinho. E agora é que vai vir o contraste. Por quê? Porque eu lancei um amarelo muito forte, quase um laranja ali na pizza. Porque assim você tem um contraste. Porque se eu lançar uma pizza muito escura, junto com o personagem do fundo escuro, a arte se perde, entende? Então a gente vai ter essa discrepância que vai funcionar. Isso faz parte, de novo, do processo de evolução. É entender, é fazer uma composição, né? É pensar no desenho. Pode ser que daqui a alguns meses eu olhe esse desenho reconstruído, esse desenho refeito, e vou olhar e falar, nossa, mano, eu poderia estar fazendo isso e aquilo. Certamente uma pessoa mais experiente que eu pode olhar e falar, nossa, ele acha que... Isso seria um comentário um pouco maldoso, mas ele acha que evoluiu, mas na verdade esse desenho não está tão bom quanto poderia estar. Enfim, né? Cada um tá no seu ponto, cada um tá no seu nível, né, de trabalho e evolução. Essa é a minha caminhada, né? Então, tipo assim, eu gostei muito assim desse resultado, né? O desenho eu tô trazendo um pouco da técnica uma das técnicas de pintura que eu trabalho hoje em dia, que é uma pintura marcadinha, né? Fica marcado umas pinceladas. Eu tô praticando e estudando alguns brushes mais sujinhos, né? Que é para não ficar uma arte muito clean, porque eu gosto do ruído, eu tenho trabalhado bastante com ruído, com pontos, com pixels em geral, porque é uma parada que eu acho que cria cria uma sensação muito interessante pro desenho, né? Então ali a gente já tá caminhando pro final. Eu acho que eu consegui trazer uma variedade legal, tá? Eu consegui fazer a questão da paleta, que eu já expliquei, né? Que eu costumo voltar o espectro cromático para um lado para fazer sombra e avançar para o outro para fazer iluminação. Ali eu já tô finalizando o desenho, colocando uns pontos de brilho, uma iluminação e tal. E dá a line art colorida, ela dá o mood, né, da ilustração, dá o humor, dá o clima, né, pra gente poder ter uma pequena um contraste, uma variação legal, tá? Esse desenho é um dos desenhos que eu gostei muito e eu pretendo trazer mais desenhos refeitos aqui no canal pra gente poder ter acesso à evolução, né, porque senão não adianta. E aí vocês estão aí vendo como ficou o desenho,
tá? Eu gostei muito, tá? Eu coloquei aí os dois lado a lado para vocês entenderem como funcionou essa evolução, tá? E eu espero que isso sirva para a gente poder entender como funciona o processo. Daqui a alguns anos talvez eu volte a refazer esse desenho e a gente vai sim ter novos desenhos aqui para poder reconstruir, para poder redesenhar. E deixem aí nos comentários as dúvidas de vocês sobre esse processo, sobre o que eu usei, sobre qual brush, qual técnica e tudo mais, beleza, galera? No mais é isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas nos comentários e indique o canal para seus amigos para a gente poder crescer mais, beleza? Até o próximo vídeo e fui!